Estamos de volta com Manhã da Piedade. Você tem algum pedido de oração a Nossa Senhora da Piedade ou alguma sugestão? Manda pra gente pelo nosso WhatsApp 31 996428473, pela caixinha de perguntas lá no nosso Instagram ou pela transmissão ao vivo do YouTube da TV Horizonte. Agora é hora do quadro Horizontes Humanos. O nosso parceiro psicanalista René Dentes vai falar um pouco sobre a relação entre as redes e as reflexões. Bom dia, René! Bem-vindo ao Manhã da Piedade mais uma vez. Bom dia, Moninha. Bom dia a todos os telespectadores. Prazer estar aqui com vocês novamente. René, por que estamos percebendo cada vez mais o compartilhamento de ideias e reflexões nas redes? Então, Moninha, eu vejo esse fenômeno como algo natural do nosso mundo atual, né? Um mundo cada vez mais tecnológico, mas um mundo também cada vez mais conectado, como consequência, né? Nós hoje sabemos muito mais de tudo, de todos, em todo momento, né? Nós vivemos um mundo em redes, em todos os sentidos, não só no sentido do conhecimento, que é muito comum falarmos, né? Mas também no sentido das emoções. Estamos conectados de fato. Então, nada passa despercebido por nossa mente. É muito difícil que a gente consiga separar as coisas boas e ruins. Por isso estamos tão conectados. Então, quando a gente olha essa coisa na rede, a pergunta é: as pessoas se comunicam mais através de imagem e através do escrito mesmo em si, propriamente dito, né, Renê? Como que você tem visto isso? Eu peguei meu celular aqui porque chegou uma mensagem agora e a questão é essa: a pessoa está falando aqui que o que ela percebe é que as pessoas se comunicam mais hoje através da escrita do que por imagem. Você concorda com essa afirmação? Então, em parte, por quê? Nós temos as redes sociais aí, uma delas muito conhecida, que é o Instagram, as pessoas em geral comunicam mais por imagens. E no Facebook, em geral, mais por palavras. Mas veja como que é interessante, né, Moninha? Agora, durante a pandemia, de uma forma, inevitavelmente, as pessoas não estão, né, viajando muito, não estão tendo experiências assim tão diferentes todos os dias, né? Mesmo quando estão em férias, estão fazendo coisas corriqueiras, não dá para fazer algo tão extraordinário, né? Então, o que eu noto é que as palavras, elas estão ganhando um espaço. Antes da pandemia, as imagens, elas eram mais fortes. Até eu acho que ficava muito mais claro aquele ditado: uma imagem vale 1000 palavras, porque a imagem ela tem símbolos, né? Ela tem afetações de cores, de ideias que vão ao infinito, né? Afetam muito. Mas hoje eu tenho notado que durante a pandemia as pessoas estão mais reflexivas. Elas estão colocando mais frases, estão colocando. Você vê, por exemplo, o número de cursos e de treinamentos, de workshops que cresceu, que surgiu durante a pandemia, né? Você vai numa rede social, toda hora tem lá um curso, tem lá um treinamento, tem lá alguma coisa para você aprender novo, né? Coisas que antes eram fechadas, difíceis, né? Então, de ter acesso. Hoje, nós temos, então, mais palavras, ideias, cada vez mais ideias e palavras. Então, pessoas colocando reflexões, colocando frases, para que haja um impacto, de alguma maneira, o que se quer, né, nas redes. Isso tem um lado bom e também tem um lado ruim. Então, o lado bom e o lado ruim, né? Essa ampla circulação de informação, isso pode desencadear duas coisas, ao meu ponto de vista, e queria que você comentasse. Uma, de eu ter que alimentar isso o tempo todo, é um estresse de ter que alimentar, de ter que gerar conteúdo. E também aquele tanto de informação que cansa a pessoa que está recebendo. Como que você vê isso, Renê? Sim, eu vejo que, muitas vezes,
A gente lê coisas que a gente não precisaria ler. Muitas vezes a pessoa ela não precisaria saber de muita coisa que está nas redes, né? Tem gente que realmente gosta de ficar alimentando o tempo todo, inclusive é muito comum ideias, né? Ideias às vezes de ódio, de preconceito, de algumas coisas muito negativas. Mas também tem gente que, em alguns, preferem falar sempre do que falar com qualidade. Isso que eu tenho percebido, Moninha. Muitas vezes, essas pessoas elas precisam publicar de uma forma assim, incessante, né? Todo momento. Tem conteúdos aí, são publicados 3, 4, 5 vezes por dia, né? E é complicado você manter uma reflexão mais criteriosa com esse grau de exigência. Então, eu vejo que eu acho que hoje nós vivemos um momento que talvez aquele ditado antigo, né, deva ser resgatado, que se a sua palavra ela não for melhor que o silêncio, é melhor que não seja dita, né? Mas então nas redes também é muito interessante assim que às vezes as pessoas reflitam um pouco mais antes de postarem alguma coisa, né? Porque elas têm que ter noção a clareza de que aquela postagem ela vai afetar. E como vai afetar as pessoas, né? A gente não controla. Uma vez que posta, já era. As pessoas vão ser afetadas. Então, claro que pode ser afetado de uma forma muito positiva, mas pode ser negativa. Então, o que eu digo para as pessoas em geral vamos tomar cuidado, vamos pensar antes de escrever, de publicar. Não vamos publicar assim aleatoriamente. Há uma responsabilidade nesse ato. Verdade. Olha essa dica de ouro, né? Se o seu silêncio, o que você vai falar não for bom, guarda seu silêncio, que é melhor no silêncio. Renê, a Sheila manda o Exato. seguinte: penso que talvez as imagens não estejam dando conta da amplitude dos sentimentos tementes pelo momento em que vivemos. Sim, Talvez não tementes. Essa é a percepção. Será que isso está de acordo com o seu pensamento? eu concordo, sim. Obrigado, Sheila, pela sua pergunta. Então, eu concordo porque o nosso momento é complexo, né? Nós estamos Manda o vivendo uma trem aí. confusão de sentimentos, de pensamentos, né? Muitas pessoas foram afetadas profundamente pela pandemia, gerando ou resgatando quadros depressivos, de ansiedade. Nunca nós tivemos tanto esses quadros num passado recente da história da humanidade, né? Então, eu acredito que o lado contrário a isso, que seria uma reação, vamos dizer, vamos pensar nas coisas boas. As pessoas põem os pensamentos nas redes sociais pensando que podem afetar positivamente. Vamos partir desse princípio, Sheila. Partindo desse princípio, eu concordo que muitas vezes, por exemplo, uma palavra poética, uma poesia, ela abre um infinito de sentido muito maior do que a imagem, sem dúvida alguma. Então, eu vejo que a palavra bem cuidada, bem tratada, bem pensada, refletida, ela sim pode valer muito mais do que a imagem. Renê, no seu texto você fala o seguinte: as pessoas estão buscando compreender melhor o mundo que está dentro de si, antes de compreender aquele que está ao seu redor. Isso é importante, a gente focar primeiro em nós, antes de perceber os outros? Eu acho que são as duas coisas juntas, né? De fato, a gente precisa ser reflexivo no sentido de tomar cuidado com as nossas ações e as nossas palavras, né? Então, é preciso que a gente tenha uma atenção ao que nós fazemos e o que nós somos. Aquela história que algumas vezes eu comentei aqui, né, de cuidar do nosso desejo, pensar, refletir sobre o que nós queremos de fato, né? E o que nós temos de horizonte aí da nossa subjetividade, da nossa personalidade, é importantíssimo. Aí sim a gente vai para o outro, né?
Mas também, se a gente apenas fecha a nossa subjetividade, a nossa personalidade, nossas emoções a nós mesmos, corremos o risco de não olhar o outro. Então, as duas coisas devem andar muito juntas, né? Nós devemos ser reflexivos no mundo, mas no mundo. Ou seja, nós devemos estar com o outro, caminhando, né? Então, nesse sentido, é muito importante, sim, as duas coisas. Eu vejo, Boninha, que hoje essas reflexões todas que muitas pessoas fazem nas redes sociais, elas, de fato, tentam ser uma forma de conhecimento reflexivo sobre si mesmo, né? Claro, é isso mesmo. Só que a gente só tem que tomar um cuidado com a qualidade desse conhecimento, com qual a intencionalidade desses conhecimentos, né? E se ele realmente está servindo para nos humanizar ou não. Renê, vamos falar dos adolescentes, né? Durante a pandemia, a gente tem percebido que alguns temas têm circulado bastante nas redes e acabam principalmente afetando esses adolescentes. E por que isso? Sim, os adolescentes estão muito afetados. Na verdade, os pais, eles agora tiveram uma maior atenção aos filhos, né? Porque eles estão em casa, ou parte deles, né? Alguns conseguiram dar uma maior atenção, mas muitos não, né? E é importante que os pais estejam atentos ao que os filhos estão vendo, sobretudo nas redes sociais, né? Na internet, etc. Porque muitos pais, eu vejo isso na clínica, não fazem ideia do que os filhos veem e o que isso está afetando os filhos, né? Por exemplo, há pouco tempo eu vi uma realidade na clínica que eu não sabia. E aí eu fui pesquisar um pouco essa realidade, que é algo muito sério, né? Muito sério, que é a questão de vídeos que estão sendo feitos de músicas, né? Músicas adolescentes, assim, sobre, por exemplo, morte, sobre suicídio. Isso é muito grave. Por quê? Porque falar sobre o suicídio é uma coisa assim que é muito profunda e deve ser feito de uma forma muito cuidadosa, né? Muitas pessoas, elas pegam gatilhos daí, né? Elas pegam ideias, elas idealizam essa situação tão trágica do ser humano, né? A gente tem que apostar na vida. Então, tirar a vida não é uma opção para o ser humano, né? Então, nesse sentido, alguns adolescentes, eu estou vendo que estão sendo incentivados a algumas coisas desse tipo, romantizando algo tão sério. Assim como é também tão sério o relacionamento, né, entre humanos. Então, nesse sentido, você não pode simplesmente colocar lá, deixar o filho ter acesso a algumas coisas desse tipo, que são irresponsáveis muitas vezes, né? E a gente precisa selecionar o que eles estão vendo, né? Da mesma forma, às vezes, os conteúdos de conhecimento, ou supostamente conhecimento, você tem coisas boas que são passadas em canais do YouTube, por exemplo, para adolescentes? Tem. Mas tem coisas muito ruins que você não sabe da onde que foi, da onde que ele tirou aquela ideia, da onde que tirou aquela teoria da conspiração, alguma coisa assim, que o filho às vezes entra naquela ideia e é afetado. Então, muitas vezes é preciso tomar cuidado com isso. Eu tenho visto até que isso tem afetado inconscientemente nos sonhos, né? Alguns adolescentes estão sonhando com alguns conteúdos por causa do que eles estão vendo nas redes sociais, né? No YouTube, na internet. Tem que tomar cuidado, a gente tem que acompanhar de perto essa realidade. É verdade, Renê, é verdade. Fica relativizando problemas tão sérios e causas seríssimas. E os meninos e adolescentes, às vezes, entram numa cilada, né? Porque na inocência, nem está percebendo a profundidade disso. Renê, para a gente poder finalizar, o problema de entrar em outros mundos, angústias que não são nossas, isso que você acabou de falar, que acontece muito com os adolescentes também, a rede coloca isso para as pessoas? Sim, coloca, Moninha, no fundo, não que seja a intenção das pessoas que postam, os criadores de conteúdos, mas a gente precisa selecionar muito bem esses conteúdos que nós vamos ver. Por quê? Porque, de fato, tudo está nos afetando. O que as pessoas precisam entender um gesto de ligar a televisão,
um gesto de ir para uma rede social ou de entrar num grupo de WhatsApp, não é um gesto que passa inócuo, inocente, um gesto assim, sem consequência para nós, né? Tem consequência. A gente acha que é banal, a gente não está fazendo nada naquele momento, vamos lá ver o que está acontecendo. Mas isso tem afetado, mesmo que a pessoa às vezes não perceba na hora. Então, vamos qualificar os nossos conteúdos, vamos assistir bons programas, boas emissoras, bons conteúdos, né? Para que a gente tenha esse caminho aí positivo, né? Para a nossa mente ficar mais atenta, mais, vamos dizer, otimista, inclusive, em relação à humanidade, e que nós realmente possamos nos engrandecer com esses conteúdos. Conteúdos, eles são bons quando nos ajudam em alguma coisa e são ruins quando nos afetam, né? Então vamos tomar cuidado. Tem bons conteúdos, né, Moninha? A gente acha bons conteúdos aí. Acha sim, acha muito bons conteúdos. Renê, muito obrigada por você ter parado sua segunda-feira, vir aqui conversar com a gente. Queria que você deixasse suas considerações finais. Imagina, viu? É uma grande felicidade estar aqui com vocês, porque eu acredito muito que aqui nós podemos produzir um bom conteúdo, né? Então, nesse sentido, eu queria deixar a mensagem de que hoje nós, mais do que nunca, devemos estar atentos. É um gesto que parece inconsequente, tranquilo, sem grandes problemas, pode gerar problemas, sim, para a nossa mente, para a nossa personalidade, comportamento, e a gente pode, a partir dali, não saber aonde vai dar, né, aquele conteúdo. Isso para a gente, isso para os nossos filhos, isso para os nossos pais, para os nossos amigos. Vamos tomar cuidado, vamos estar atentos ao que nós vemos e ouvimos. Isso mesmo. E se você quer bom conteúdo, vai lá no Instagram do Renê, @DentesRenê, que é sensacional o Instagram dele. Obrigado, obrigado, Maria. Renê, um beijo, Deus te abençoe, boa semana, até segunda-feira que vem, se Deus quiser. Boa semana a todos, viu? Obrigado. Nós vamos para um rápido intervalo, não saia daí.